Rapaziada, amanhã tem Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada aí, que a mídia tá falando aí. Vai ser um jogo bem importante. E o Felipe Luiz parece que tem alguns problemas aí pra escalar o time. Bora que bora. Escalação do Flamengo contra o Corinthians pelo Brasileirão. É força máxima de novo. Rossi, o argentino que tirou onda com a cara dos argentinos dentro da Argentina. Gosto muito. Varela, o melhor lateral direito do Brasil. Léo Ortiz, o homem que deu um passinho milagroso pra frente. Deixou o bagre do Estudiantes impedido por centímetros. E o gol dos argentinos foi anulado. Léo Pereira, o zagueiro mais maluco do Brasil. O cara foi denunciado e pode ser preso por crime ambiental pelo Ibama. Matou a coruja que estava dormindo no ângulo do gol do Estudiantes. O cara bateu o pênalti mais indefensável da história do futebol. Monstro. Alexandro na lateral esquerda. A dupla de volantes é aquela que você pisca e ela enfia a bola nas suas costas. Lá ele. Arrasca armando as jogadas. Na ponta direita, Gonzalo Plata. Na esquerda, Samuel Lino. E Pedro como centroavante. É para amassar os falidos de Itaquera e não esqueçam de seguir o líder. Escalação. Rapaziada, eu não sei se o Flamengo vai com esse time considerado titular, não, porque até separei um pedaço aqui do GE. Flamengo deve ser obrigado a rodar elenco antes da próxima data FIFA. Diz que o brasileiro é prioridade, mas o clube vê alguns jogadores no limite. Felipe Luiz tende a mudanças nas 3 próximas partidas. Eu acho necessário esse rodízio, né, rapaziada? Porque a gente sabe que qualquer viagem, né, é bem desgastante, né? E o Flamengo veio de uma partida muito desgastante, voo da Argentina, né? Horário muito curto. Então é complicado, né, rapaziada? E o Flamengo tem elenco, né? O Flamengo dá pra usar aí se não for usar a dupla de zaga reserva, pode ou colocar o Ortiz ou o Pereira para fazer dupla com o Danilo. Eu acho que já é o suficiente. Lateral direita, quem entrar ali, se não apitar lá o dispositivo, tá de boa. Na esquerda, a mesma coisa, tem o Vinha também. Já até jogou na seleção a última data FIFA, então já tá bem. E uma coisa no meio de campo, se o Arrasca não puder entrar, Carrascal. A única ressalva pra mim é na volância, né? Existe um abismo de Jorginho, Saul pra Alan e Everton Araújo, né? Aí, esse é o coração do time. Nas pontas, a mesma coisa. Se entrar Luiz Araújo ou Plata der 6 por meia dúzia, eu iria com Cebolinha no lugar do Samuel Lino, que tá vindo direto. E na frente o Pedro, que tá intercalando ali com o Bruno Henrique, né? Mas, enfim. Complicado, né, rapaziada? Mas vamos dar uma olhada aqui que o pessoal do Zona Rubro-Negra tá falando aí também. E assim, a sequência do Corinthians, se for olhar em resultado, é até uma sequência relativamente boa. Ganhou do Vasco, que o Flamengo não ganhou, mas ganhou do Vasco. Aí ganha do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Empata com o Palmeiras. Né? Esse Corinthians fraco conseguiu empatar com o Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras ele não é esse time também infalível, que não vai perder nenhum jogo daqui para frente, vai perder ponto pelo caminho. Depois ganha de novo do Atlético Paranaense e ganha do Fluminense e perde para o Sport. Então, assim, o Corinthians não é exatamente um bicho de 7 cabeças, não é um confronto direto com o Flamengo, então, assim, deixar pontos pelo caminho pensando no Corinthians não é tão desastroso, e o Flamengo vai terminar a rodada sabendo o que aconteceu. Então, assim, eu acho que isso vai também influenciar um pouco a maneira que o Felipe Luiz vai preparar o time. E por isso acontecer no dia do jogo, é ainda mais improvável que a escalação tenha sido vazada, porque eu acho que vai ser na hora de entrar em campo que o Felipe Luiz vai decidir mesmo, cara. Mais ou menos ali, faltando umas 2 horinhas ali, que ele vai falar, ó, Palmeiras ganhou, Palmeiras empatou, Palmeiras perdeu, Cruzeiro ganhou. Como é que tá aí, médico? Quem é que pode jogar, quem é que não pode? Como é que tá a situação aí? É isso, mano. Olha pra tabela. Ultimamente o Flamengo tem jogado bem lá em Itaquera, tá? Tem que lembrar disso também. Então, tem. Ali tem sido um bom... Pra gente que é supersticioso com futebol, jogar lá pra gente não é exatamente um terreno hostil, né? A gente consegue ir bem lá, apesar de não ser grama natural, mas ainda é uma grama decente, ali, os jogadores se sentem relativamente confortáveis. E aí eu acho que isso também vai entrar em campo na hora de escalar o time, ó. A rodada foi assim, vai olhar para a tabela, vai olhar para o prontuário do jogador, como é que tá. E aí, Jorginho, tá com dor ainda? Não tô com dor.
exame de imagem, tá ok? Marcador de lesão do fulano, tá ok? Beleza, vamos escalar o time. Por isso que eu acho que hoje, depois que acabou o jogo o jogo acabou, tem meia hora da Libertadores. Os caras estavam até agora comemorando em algum lugar que a gente não sabe. Já vai vazar a escalação, pô? Não vai, pô. Não vai. A galera fez esse bagulho aí, né? Ou um ou outro. Ou vai jogar não. Isso aí esses 11 ou esses 11. Incendiar a torcida, a ficar contra o Felipe Luiz. É isso, mano. Vamos lá, rapaziada, agora é hora. Vamos começar com os goleiros. O Caio, Hugo Souza ou Rossi? Acho que tem dois lados aí. Se fosse pra eu jogar um campeonato de pontos corridos, acho o Rossi um cara mais regular. Acho que pra uma decisão o Hugo Souza é um cara que pode me entregar títulos ou resultados melhores. E eu acho que o Rossi falha em alguns momentos que não poderia. Tem um negócio também de lei do ex, né? O caso do goleiro aqui que seria defender muito. Será? Esse confronto sou Hugo Souza. Hugo Souza, Nenequita. O Rossi atualmente é o voto mais polêmico desse programa aqui, mas não tem problema. Eu acho que o Rossi faz um ano excelente, talvez seja o segundo melhor jogador do Flamengo no ano, acho que só perde com o Arrascaeta, talvez com o Léo Ortiz ali, um debate, considerar o ano todo, né? O Jorginho entrou no meio do ano, mas eu acho que ele tem falhado, ele tem dado umas inseguranças nos últimos momentos aí. Eu vou de Hugo Souza, um goleiro confiança lá no alto, participando de seleção brasileira, inclusive. O Ancelotti já prometeu que ele vai. O Ancelotti já prometeu que no próximo Data FIFA ele vai jogar, né? Então. Galera, todo mundo sabe que o Hugo Souza vai ser reserva, né? No meu ponto de vista, tem clubismo mesmo. O Rossi tem um peso muito maior para o Flamengo, no meu ponto de vista, do que o Hugo Souza, né? Mas, opinião é igual aquilo que todo mundo diz, né? Cada um tem a sua. Uma entrevista recente ele falou que ele vai jogar nessa ou Japão ou Coreia do Sul, então vou de Hugo Souza. Hugo Souza. Na direita, vai ser Mateuzinho ou Varela? Acho que os dois têm uma história de melhorar, né? Não começaram muito bem nos seus respectivos clubes, mas eu acho o Varela mais jogador, vou de Varela. Eu acho que é nessa linha, né? Eu acho que o Dorival conseguiu elevar bem o nível do Mateuzinho, assim. É um dos principais jogadores com o Dorival, tem participado bastante do jogo do Corinthians, mas eu acho que o Felipe Luiz também conseguiu fazer isso com o Varela e eu acho o Varela melhor que o Mateuzinho. É isso. Então o Varela leva essa. André Ramalho ou Léo Ortiz? Acho que aqui na zaga a gente não vai ter tempo, muita, né? Melhor. Poupa tempo. Tá. E aí a dupla é Léo, porque é Gustavo Henrique contra Léo Pereira agora. Os dois formaram dupla no Flamengo, né? E os dois tiveram muito sofrimento dentro do Flamengo. O Gustavo Henrique não conseguiu dar a volta por cima, o Léo Pereira deu. E hoje, apesar do Gustavo Henrique ser o melhor zagueiro do Corinthians, eu acho que o Léo Pereira joga num nível melhor. Vou de Léo Pereira. Eu acho que o Dorival ele conseguiu melhorar um pouco. Lateral não. Zagueiro esquerdo. Para mim, Léo Pereira é disparado com sobras o melhor zagueiro do Brasil. Para mim, não tem zagueiro melhor. Se você conhece um zagueiro brasileiro melhor que o Léo Pereira jogando no Brasil, assim, me desculpa. Mas tem alguma coisa errada aí com a sua análise e seus critérios. Léo Pereira é absurdamente melhor. Não sei como que a imprensa... deve ser para gerar conteúdo, né? Para gerar alguma polêmica e ter algum engajamento. Mas não tem comparação, né, rapaziada? No meu ponto de vista, Léo Pereira a dupla de zaga pode botar com qualquer zaga do Brasil, é só passar direto. Eu posso estar falando até besteira, mas eu colocaria a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz na seleção. Mas como eu sou flamenguista, eu não quero os caras na seleção. Porque Flamengo, cedendo jogador para a seleção, só dá ruim, né? O jogador volta lesionado, volta bichado, enfim. Complicado. Um pouco a zaga do Corinthians, assim. O Corinthians passou jogos importantes da Copa do Brasil sem levar gols e o Gustavo Henrique sendo o principal zagueiro. Mas também acho que o Léo Pereira é um nível acima do Gustavo Henrique. É a tropa do Leléo. É Angeleri ou é Alexandro agora? Alexandro, bastante aí. Bastante. O Angeleri tá jogando como um terceiro zagueiro, né? A gente teve que fazer uma adaptação ao esquema. Vamos defender a nossa produção também, mas... A produção fez uma adaptação um pouco diferente do que no geral a gente faz, que no geral a gente
adapta um volante, né? Faz a comparação daí com um volante com um dos 3 zagueiros. Mas aí, como tem o Bidu, dá pra ele bater de frente lá com o Samulino na frente. Por isso que a gente fez isso. O que é isso? É uma sacanagem com o Bidu. Não, o ano do Bidu é ótimo, tá? Nem chegamos nele, né? Mas, eu acho assim, se fosse Bidu contra Ayrton Lucas, eu votaria no Bidu. Eu também. Mas que o Ayrton Lucas não tá Mas aqui? não é nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois. Você quer fazer um programa? São os ideais. Não sei que não, mas é porque o Ayrton Lucas talvez é quem vem jogando. O Alexandre, não sei se volta pra esse jogo, inclusive. O Alexandre pode ser que não volte. O Alexandre não dá pra contar. A verdade é essa nesse momento. Mas poderia ser Bidu contra Ayrton Lucas. Nesse aí é Alexandre. E Alexandre Alexandre, onde ele era jogando como terceiro zagueiro, mas o Alexandre é, bem melhor que ele. Tá, o Vitor Sérgio, Ranieri ou Jorginho? Os dois estão muito bem, né? O Jorginho voltando, né? Vamos ver aí. Deve jogar na na Argentina, a gente não sabe porque tá gravando antes. E o Ranieri vem jogando muito bem, talvez o jogador que mais melhorou na era Dorival aí, mas o Jorginho é bem melhor, né? É pequeno Jorge? É Jorginho, é um nível acima de jogador, muito importante pro jogo do Flamengo, tem jogado muito bem desde que chegou. O reserva do Flamengo provavelmente perderia pro Ranieri. O Alan? Eu acho que perderia. Perderia. Bom, então os dois perderia. O Caio Martínez ou Saul? Opa, tempo. É muito simples, né? É Saul pela qualidade de jogador, por tudo que ele tá entregando. A gente ficou na dúvida em qual posição o Saul ia jogar no Flamengo, veio pra substituir o Gerson do lado direito e tal, se encaixou, de 8. E jogando muito, muito bem, sendo muito participativo ao jogo do Flamengo. E o José Martínez, apesar de ser um cara que dá muita intensidade ao Corinthians, muita pegada ao meio campo, a gente tá falando de prateleira diferente. O Saul é muito mais jogador. Dificilmente o Saul perderia o que ele tá jogando hoje, essa disputa para algum jogador aí no futebol brasileiro. Tem até um debate que se faz aí, que é que a gente tá vendo mais do Saul até do que a gente se acostumou a ver no Atlético de Madrid do Simeone, por serem times que propõem coisas, se propõem a fazer coisas diferentes, né? Você vai com o Saul também, Vess? O Caio explicou tudo aí. Bidon ou Arrascaeta? É que tem também, desculpa. Aí, até o Bidon votaria no Arrascaeta. Arrascaeta hoje acho que não perde pra ninguém no futebol brasileiro. Pelo que tá fazendo no ano, né? Então, talvez seja o melhor jogador do campeonato, junto com o Caio Jorge aí, uma disputa boa. Então é Arrascaeta. Acho que o Bidon melhorou bem, assim. Falavam muito de intensidade dele, que ele tinha qualidade com bola, mas faltava intensidade. Eu acho que ele melhorou e tem jogado bem. Mas o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasileirão e do futebol brasileiro hoje. Então, não tem muita discussão. Arrasca neles. Agora é o voto lá que vocês já criticaram. Coitado do Bidu. Bidu e Samulino. O Bidu. Mas elogiem o Bidu, porque eu fui cobrada esses dias aí. Muito boa a temporada dele, jogador que era uma insegurança, hoje acho que já é um cara que você pode confiar e produzindo bem, tomando boas decisões. Mas do outro é o Samuel Lino, uma capacidade de desequilibrar maior que a do Bidu, é bem maior. Então, o que eu falei do Mateuzinho vale pro Bidu. Acho que o Dorival potencializa muito seus laterais. O Bidu entra nesse bolo e tem jogado muito bem. Tem participado muito. O Bidu tem sido mais constante até do que o Mateuzinho. E tem participado muito do jogo do Corinthians, seja por dentro, por fora. O Bidu tem jogado bem, mas assim, o Samuel Lino é um cara que desequilibra muito mais, um contra um e tal. Mais protagonista, né? Eu não sei, eu acho que vai ficar meio feio aqui o negócio. Memphis ou Plata? Vou começar contigo. Acho que é Memphis. Beleza? Pensei melhor aqui. É Memphis. O que aconteceu no meio do caminho? Eu fiquei tentando pensar em alguma coisa, mas é Memphis. O Memphis é mais jogador que o Plata. O Memphis acho que é mais desequilibrante. Acho que o Plata exerce um papel importante assim no time do Flamengo, mas em determinado momento também não foi titular. No Memphis, apesar de algumas críticas a respeito de postura, ele ainda entrega os golzinhos e as assistências ali. E o Memphis ficou muito tempo sem Yuri, um tempinho sem o Garro e continuou jogando. Acho que o Memphis ainda faz diferença para esse Corinthians. Tá. Não tem melhor, né? O Memphis também, acho que é níveis diferentes de jogadores. Acho que o Memphis pode jogar muito mais do que ele tá jogando. Mas acho que o que ele tá jogando me faria, se eu tivesse que escolher um dos dois, me faria escalá-lo no lugar do Plata.
Mas o menino Não que o tá Plata muito bem, esteja só mal, eu não que o queria Plata fazer um esteja elogio mal, aqui. não que o Plata não está mal, mas Eu acho que ele tá o muito bem, inclusive. Tá muito bem, acho forte, Forte? mas eu acho... Eu acho muito bem. Mas Pode eu fazer acho, o- com a minha eu opinião. acho que tá O bem. gol histórico, né? Yuri Alberto ou Pedro? Ah, o de Pedro, né? Até porque o ano do Yuri Alberto é muito acidentado, né? Muito. O do Pedro era acidentado, depois ele pegou um bom ritmo aí, um bom nível. Mas eu acho o Pedro mais jogador também. Você vai com o Pedro também? O Yuri não existiu o ano dele, né? Ele teve Muita lesão, ele né? teve pinceladas assim ao longo do Cirurgia, ano, nananã. mas ele não conseguiu jogar, ficou muito tempo fora. Talvez se fosse antes dessa fase do Pedro, de agora que ele voltou, antes da cobrada do Felipe Luiz, a gente podia até pensar no hipotético Yuri que tava jogando antes e tal, e o Pedro que não tava... Mas Foi assim, importante na reta final do Paulista. o Pedro voltou a jogar muita bola. Pedro. Dorival ou Felipe Luiz? Qual o treinador? A gente que toda escolhe? vez esbarra na parada do Dorival, do sol simples, bem feito. Todo mundo gosta de usar a expressão do arroz feijão, né? Que o Dorival só faz isso e tal. Acho que o trabalho do Dorival evoluiu bastante dentro do Corinthians. Algo que eu não tinha conseguido ver, por exemplo, no começo de trabalho, mas aí acho que a eliminação da Copa... Quando o Corinthians elimina o Palmeiras na Copa do Brasil, ele ganha um respiro e aí consegue trabalhar um pouco mais. Ele tem mexido ainda nesse time do Corinthians, tanto que o Corinthians passou a jogar num 3-4-3 agora. Então, o trabalho dele acho que tem evoluído. Mas o trabalho do Felipe Luiz é melhor. O trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo é melhor. O Flamengo joga mais bola. Tem mais material humano? Tem, mas o Felipe Luiz consegue fazer o Flamengo jogar em altíssimo nível. Até porque acho que a gente já viu outros trabalhos, mesmo com material humano, e que não conseguiam jogar. Inclusive no Flamengo. O que o Flamengo de Felipe Luiz joga. Filipinho? Sim. Acho que os dois viviam, há bem pouco tempo, uma semana atrás, os dois viviam momentos melhores, né? Nesse meio tempo, o Corinthians perdeu pro Sport e o Flamengo ganhou um jogo que saiu com sentimento de derrotado e depois empatou um clássico que acho que até nem jogou mal assim, mas o Felipe Luiz foi muito cobrado, mas acho que Mas geral... acho que mais pela opção na escalação. Pela decisão, Sim, foi muito cobrado. Acho que ele também mexeu esquisito em algumas coisas ali, mas enfim. Mas eu acho que o trabalho do Felipe Luiz nesse momento tá mais sólido, embora a carreira do Dorival seja, por razões óbvias, com mais base, né? Mas aqui a gente volta não na vida e obra, né? Mas no momento e no trabalho especificamente. Aí é o famoso 9-2 ou 10-2, contando o treinador. Só o Hugo Souza e Memphis Depay do lado do Corinthians, todo o resto é do Flamengo. Hugo Souza, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Samulino, Memphis, Pedro, treinados por Felipe Luiz. Vejam. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Comenta aí o que vocês acharam aí. Se você quiser arriscar uma escalação, coloca nos comentários aí, quero saber. Beleza? Curta o vídeo aí, beleza? E é isso, rapaziada. Se inscreve para não perder nada aí. Fechou, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Fui. Valeu.